Dos profetas, não é? Uma das colocações que ele faz aí, aqueles médios que só recebem um espírito, tem algumas dicas, né? E isso é muito importante para a gente poder aprender a lidar com uma situação que às vezes pode ser embaraçosa. Às vezes você frequenta uma casa espírita e você começa a perceber algumas coisas que com os seus estudos são diferentes. Então, aí você começa a perceber, por exemplo, agora que o Kardec alerta no Evangelho, dizer, espera um pouquinho, o médium só recebe de um espírito, tem alguma coisa que está errada, né? Então, isso já é o primeiro ponto. Aí você vai lá atrás e pega o Chico recebia Emmanuel, mas não recebia só Emmanuel, né? Recebia uma série de 10 mil espíritos já se manifestaram pelo Chico, mais de 10 mil. Então, as cartas que ele então quantas cartas, né? Então você percebe que não, aí você começa a confrontar as coisas, né? Então esse é o cuidado, assim, alguns hábitos esquisitos, né? Algumas coisas estranhas que eles começam a pregoar. E algumas pessoas, assim, até de boa fé, nem é de má fé, de boa fé, tem ali um ídolo, tem ali uma pessoa que ela acredita, que ela aceita, e ela vai acompanhando aquilo, acompanhando, até chegar nesse ponto. E não é raro isso acontecer. Alguns anos atrás também teve um senhor aí que fez não sei quantos cometeram suicídio, né? Um outro senhor fanático, né? Uma pessoa fanática. Imagina só, não é? E são espíritos que têm uma condição espiritual até invejável, porque eles conseguem fazer algumas coisas que as pessoas ficam assim, né? Abismadas. E aí começa a seguir e de repente a pessoa vai enveredando por um caminho, enveredando. Imagina o compromisso que esse homem não criou para ele mesmo. Levar mais de 1000 pessoas, né? Me parece que foi mais de 1000 pessoas, né? Ao suicídio. Foi na década de 70, né? O número que está na minha cabeça é 500. Que seja, né? Indiferente, né? Que seja. Que fosse mesmo. Você vê o quanto o espírito se compromete com isso. E de repente ele tinha uma tarefa a ser realizada e aí ele acabou se iludindo com as coisas do mundo e acreditando ser até o próprio Deus, né? Tal do carisma, né? Então, e aí vai indo e acaba distorcendo o que veio fazer. Eu fico pensando se o Chico não continuasse naquela humildade, não fosse firme com aqueles propósitos dele, ele tinha muita chance de cair. Muita chance. Seria milionário, né? Quanta chance esse homem não teve de... Tentaram desviar ele muitas vezes, né? Não é? Dando, oferecendo, fazenda. Então. Ele foi lá, pegou a fazenda, falou, tá, você faz questão que eu pegar a fazenda? Tá bom, então assino aqui e tô passando pra fulano. Na mesma hora, Mas ele falava assim, né? Essa frase dele, falava, o médium tem que estar muito atento, porque a espiritualidade inferior está ali prontinha para entrar. Então ele tem que ter muito mais vigilância para não cair. Relógio Quem de ouro. sofria muito com o Chico era o pai dele. O relógio de ouro, totalmente de ouro, no bolso dele, tá, Chico? Aí daqui a pouco encontra com a mulher ali, o Chico deu pra você, tá, minha filha, vamos ver, dá pra você comprar. Ele deu relógio para comprar o remédio. Sem pensar duas vezes, quer dizer, ele Não se prendeu às coisas materiais. Está tomando o remédio de acordo na hora certa? Não tem o relógio, está aqui. Aqui tem um, né? Porque a função do relógio é marcar a hora, não é mais nada do que isso, né? Então você vê quantos motivos esse senhor não teve, o nosso querido companheiro Chico não teve. E aí você começa a ver, né? Faz um paralelo e isso realmente é perigoso mesmo, né? O Chico só foi autorizado a aparecer em público depois do 100º livro. Antes disso ele não era autorizado a ir em televisão, rádio, dar entrevista. E agora uma pessoa faz um livro aí qualquer. Vou dar um exemplo pequenininho, né? Aqui esse senhor chamado Marcel Souto Maior, que fez 2 livros. O Véu de Ísis e o Chico lá, um livro sobre o Chico. O livro sobre o Chico, na verdade, ele já tinha feito isso antes do desencarne do Chico. Aí ele pegou aquele mesmo livro e acrescentou. Eu tenho os 2 livros em casa. Eu tenho esses 2 livros em casa. Mas de repente o homem começou com tudo, né? E agora sumiu, de repente sumiu. E assim tantos outros. Então, o médium é aquele médium que ele vai na humildade e fica se avaliando, falar assim, eu não devia ter falado isso, não devia ter aceitado isso, não devia ter feito isso. Ele fica se questionando para saber aonde que ele pode estar errando. Esse é um médium verdadeiro. E sempre associado às coisas de Jesus. Um carro, a pessoa quer me dar um carro.
Não, vamos dar isso aí para caridade, eu não preciso de carro, eu trabalho aqui perto, agora já estou na idade bem avançada, qualquer pessoa pode me levar para qualquer lugar, não precisa de ter um carro meu, né? Quantos carros ele não recebeu e teve oferta de dar para ele, né? Casas, quantas casas? O Roberto Carlos falou, eu vou te dar um navio, né? O Lady Laura, um iate, né? É. O Chico falou, não, eu quero um disco seu. Ai, que beleza. Um disco, trocou pelo iate. Trocou o iate pelo disco. Aqui em São Bernardo também, o nosso irmão Caio ofereceu para o Chico a casa para ele morar, porque estavam tendo conflitos lá, né? Lá em Minas Gerais. E o Chico veio, viu tudo, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, faz um trabalho aí nessa casa com cegos. E a casa até hoje tem um trabalho com cegos. É isso, né, Natália? Mais ou menos isso, né? Trabalho com cegos lá. Acho que é Casimiro Cunha, se não me engano o nome Faz dela. livros em braille. Faz livros em braille. E ele fez isso, né? A casa tá lá, tem o quarto, tem o banheiro, tudo que era pro Chico, aquela casa era para ele. Enfim, quantos problemas esse senhor não conseguiu desviar? E a gente precisa estar em guarda também, porque quando a gente menos espera, a gente tem um convite assim indecoroso, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, ou abandonar tal tarefa, ou conseguir um emprego que possa te dar um recurso maravilhoso, mas aí você tem que largar outras coisas, ou, sei lá, qualquer outra coisa que pode nos embaraçar. Então é preciso tomar muito cuidado mesmo. E aí ele dá algumas dicas. Então nós que somos espíritos precisamos estar sempre atentos, porque é muito fácil a gente se tornar falso profeta. Quer dizer, já é da nossa natureza, ainda mais se tiver uma ajudinha, né? Se tiver uma ajudinha, aí lascou tudo, né?